Gente, quando a gente vai falar de religião, entre tantos outros temas, a religião ela é permeada de uma certa complexidade, porque estamos lidando com subjetivo, estamos lidando com conceitos como o sagrado, estamos lidando com conceitos como convicção. As minhas convicções podem não ser as mesmas que a sua, né? É uma experiência muito própria, muito pessoal de cada um. Então, quando a gente fala de religião, é um tema inesgotável, inesgotável. Mas que você traga sempre novos apontamentos a respeito do fenômeno religioso, a respeito do transcendente, a respeito da ciência religiosa, da fenomenologia, sempre se abre espaço para novos debates, para novas experiências e até mesmo para novas polêmicas. Eu quero também dizer para vocês que nessa noite nós não vamos falar necessariamente sobre religião. Né? O propósito do nosso webinar não é falar sobre fenômeno religioso, sobre transcendente ou sobre estruturas religiosas. O nosso objetivo aqui é lançar um olhar psicanalítico a partir das estruturas da psicanálise de Freud e das posições de Melanie Klein sobre os sistemas e os fenômenos religiosos como nosso foco de observação. Claro que o tema da religião aqui vai se tornar o nosso foco de observação, mas nós não estamos necessariamente trazendo para vocês aqui um tratado sobre fenômeno religioso propriamente dito, tá certo? E eu até coloquei que a gente tem que tomar alguns cuidados. Tanto ao falar de psicanálise, como também falar de religião, acontece um efeito que nós chamamos de espiral. Você começa a falar de um assunto que te linka a outro, que linka a outro, que te linka a outro, e a outro, e a outro, e a outro. E quando vê, você está perdido desse redemoinho e não consegue voltar. É como um labirinto. Então a gente não quer correr esse risco aqui, a gente se perder, começar a falar de elementos, de aspectos ligados tanto à fé como à psicanálise, que de certa forma a gente acabe perdendo o nosso foco, o nosso objetivo principal aqui. E muito menos ouvir o canto da sereia, né? A gente de repente se canta por determinado tema, por determinado assunto, a gente às vezes se desvia um pouquinho do foco original e acaba se perdendo também na exposição do tema. Então, como eu disse, é um tema complexo, é um tema profundo, é um tema inesgotável, e para a gente não cair aqui nesse canto da sereia, se encantar com o que vai ser falado, né, e com as polêmicas que podem vir a surgir aqui, tanto do ponto de vista religioso como do ponto de vista psicanalítico, a gente não quer cair nessa armadilha. A gente quer realmente preservar esse foco, que é olhar a experiência religiosa, né, do ponto de vista psicanalítico, imprimir um olhar sobre o fenômeno religioso usando as estruturas da psicanálise como ferramenta de observação. Então, nosso objetivo aqui hoje é introduzir esse tema a partir de 3 movimentos. No primeiro movimento, a gente vai ter que elencar, sim, alguns conceitos universais de religião, uns conceitos básicos dentro do estudo da fenomenologia religiosa, né, que é um campo teológico, provavelmente dito, mais de foco antropológico, social, né, que lida com a construção, a organização, o desenvolvimento das estruturas religiosas no decorrer dos tempos, os povos, no decorrer das civilizações, no transcorrer das eras. Então, o nosso primeiro passo, a gente vai elencar aí alguns conceitos básicos de religião, que de certa forma são universais para pelo menos as principais estruturas religiosas que estão constituídas no mundo até hoje. Tá? No segundo passo, a gente vai apresentar uma visão de Freud, né, sobre religião, o que ele escreveu, do que ele pensava a respeito, do que ele desenvolveu, onde você pode encontrar material nesse sentido em Freud sobre religião e fenômeno religioso. E no final, fechando, claro, vamos falar das estruturas de Freud a partir de neurose por causa de perversão e também das teorias de posições de Melanie Klein, e a partir disso imprimir um olhar a respeito das estruturas religiosas. Então, usando essas estruturas, entendendo o fenômeno, entendendo a fé, a crença, o desenvolvimento, a praxis religiosa, do ponto de vista das estruturas e das posições
de Melanie Klein. Então, esse é o nosso grande objetivo aqui hoje com vocês. Bom, falando a respeito, inicialmente, de alguns conceitos, tecendo alguns conceitos básicos, elementares a respeito de religião, claro que as origens do fenômeno, da experiência, da estrutura religiosa, ela se remonta nos primórdios da civilização humana. Então, não existe uma data magna quando se passou a crer no mundo, né? O próprio Freud vai trabalhar isso depois lá no texto de Totem e Tabu, que sua pesquisa lidando com civilizações muito primitivas. Então, desde que existe mundo, de alguma maneira, desde que existe raça humana, desde que existe povo, civilização, de alguma maneira já se havia algum tipo de experiência ou de fenômeno com o transcendente. Algum tipo de envolvimento, de engajamento, de relacionamento com algo transcendental. Já existia algo de fenomenológico acontecendo desde o início das primeiras civilizações. Por exemplo, se você pegar lá no contexto judaico-cristão, tem uma referência lá no livro de Gênesis, que dizia assim, ó, daí se começou a invocar o nome do Senhor. A gente sabe, o livro de Gênesis foi escrito no período babilônico, durante o exílio, não necessariamente enquanto se criava o mundo tinha lá alguém escrevendo o livro de Gênesis, coisa não aconteceu mais ou menos assim, mas como a cultura judaica tinha como objetivo resgatar sua história, suas origens, que estava se perdendo dentro do universo babilônico, eles permaneceram por 7 décadas ali, então havia uma necessidade de resgatar, e depois do exílio, o rei Dario resolve, a partir dos manuscritos que foram encontrados nos escombros do primeiro templo, resgatar um pouco da tradição religiosa do povo. Eles queriam deixar bem claro que a experiência cultica era algo que partia das suas origens. Ou seja, você pode ver que a própria formação da comunidade judaica, de certa forma, ela se originou, ela aconteceu, e eles queriam deixar isso como um registro, como sua gênese, de que toda a cultura de um povo, a organização de um povo, aconteceu em torno de uma experiência religiosa, né? Quer dizer, dentro de outras comunidades, dentro de outras civilizações, dentro de outros povos, a cultura judaica é a que mais se aproxima de alguma forma, é uma das que mais se estreita em termos de origem com experiência religiosa. Então, diz, olha, nós já iniciamos a nossa raça, a nossa nação, nosso povo, já começou, de alguma forma, a partir de uma essência em torno de um fenômeno religioso, que era a experiência de invocação a Deus, né? Então, a partir daqui, ó, nós só surgimos porque um dia começamos a invocar o nome do Senhor, e a partir daí nos concebemos como ideia de um povo, de uma raça, de uma civilização. Então, a palavra religião, que do latim significa religio, que provém do verbo relego, relegere, que significa reunir de novo. Olha que interessante, né? Ou seja, aquilo que é a iniciativa de religar, de integrar. Então, o essencial da religião está na repetição de uma ordem original para restabelecer algo que está quebrado. Ó, já começamos aqui uma ligeira cortina, né, mental, psíquica se abrindo. Olha que interessante, a própria religião, provavelmente da nomenclatura da sua palavra, tem a ver com algo que foi cindido, quebrado, rompido, né, e que precisa se ligar. Tem a ver com a ligação do homem com Deus, com o sagrado, com o transcendente, com alguma coisa que está fora de mim e que precisa se integrar, que precisa se conectar. Ou seja, interessante, porque quando a gente chegar aqui no terceiro tópico, vocês vão entender isso um pouquinho do ponto de vista de Melanie Klein na questão das posições. Então, significa uma integração de si mesmo diante de um caos interno de um sujeito que se encontra fragmentado como ser, como sujeito, né? E busca, de alguma maneira, através de experiências externas, transcendentais, né? A possibilidade de se integrar novamente, desse sujeito se ligar a algo, né? É como se eu me sinto desligado de alguma coisa que dá sentido à minha vida, à minha história. Como eu disse um pouco da cultura judaica, por exemplo, a necessidade sempre de preservar aquilo que me liga a isso.
Então, de certa forma, isso tem a ver com o cenário religioso dentro de outros modelos de convicção, né? Tem uma forte relação com o sujeito que, fragmentado, distante de alguma coisa que lhe faz falta, ele busca essa conexão, essa integração. Normalmente, as estruturas religiosas, ora elas são autoritárias ou verticalizadas, certo? Elas possuem uma estrutura bastante vertical, e algumas são bastante humanistas, com uma proposta bastante horizontalizada, com uma ideia de povo, de comunidade, de sujeito. Uma coisa interessante é que normalmente os discursos religiosos, na grande maioria, são ambivalentes. Bem e mal, Deus e o diabo, fé e incredulidade, santo e profano, salvo e perdido, né, puro e impuro, karma e purificação. E de certa forma você percebe sempre essa realidade bastante ambivalente dentro do discurso religioso. Então, a religião, em sua essência, ela é tanto uma experiência íntima e subjetiva com esse transcendente, com esse divino, com esse sagrado, como também o conjunto de atos externos que são básicos, que inclui ações, que inclui objetos, que inclui palavras, que inclui normas prescritas, e vão se constituir de três maneiras. Então, se por um lado, falar de experiência religiosa envolve algo subjetivo, particular, interno do sujeito, envolve também alguns aparatos externos que no decorrer do tempo foram se organizando, foram sendo constituídos. E eu quero elencar aqui pelo menos três: o rito, a doutrina e a moral. É muito comum você encontrar dentro de uma estrutura religiosa devidamente formatada, organizada, a primeira coisa que te vem à cabeça é o conceito de rito, que sempre que religião deve ter um tipo de ritual, né? Se você olhar para qualquer cenário de origem religiosa, sempre envolve uma experiência cultica, uma manifestação, um cenário, um ato comunitário, né? E o rito tem a ver com o termo ritos, que significa ordem estabelecida. Olha uma outra afinetada aqui no nosso psiquismo. Primeiro momento, integração, sensação de vazio, me ligar a alguma coisa que se rompeu, que se partiu de mim. Já começamos aqui a ter um outro movimento, uma necessidade de organizar as coisas. Ou do grego atos, que significa prescrever, elencar, colocar as coisas numa certa disposição organizada e harmônicas como um todo. Então, o rito seria uma harmonia restauradora de estabilidade, de colocar algo em ordem. E o rito normalmente é mais de orientação estética e prática. Tem muito a ver com a estética da coisa. Então, se você procura lá as culturas afro, no seu modelo religioso, há uma estrutura ritualística muito bem organizada. Se você olhar do ponto de vista católico romano, ortodoxo, há uma estrutura litúrgica muito bem definida, os episcopais, os protestantes históricos também organizam uma cadeia litúrgica, de organização, de modus operandi, da maneira de manifestar a sua fé através de experiências organizadas e repetitivas, como o missal, por exemplo, que significa a missa, a origem da missa, a coisa da repetição do efeito do ato sacrificial de Cristo, por exemplo, né? Ou como na cultura judaica, as festas e as experiências, tanto no templo como na sinagoga, dos cerimoniais que estavam envolvidos do ponto de vista de ordem. E através da rito se estabelece a ideia de que essa integração, essa conexão está sendo refeita de maneira bastante organizada, bastante concatenada, tá certo? Então ela é bastante estética nesse sentido. Mas também envolve um grupo de doutrinas. E o que seria uma doutrina? Aquilo que justifica o rito. Aquilo que você... Eu me lembro uma vez que eu conheci uma pessoa que praticava a religião Ica, por exemplo, né? Aquelas religiões da deusa, da terra, origem irlandesa, dos povos celtas, a religião celta. E eu achava interessante ele me dizendo como que funciona, a forma como eles se encontram nas matas, os rituais, como eram feitos, os rituais de bruxaria e tal. Então você pode perceber que dentro de todo cenário religioso existe, de certa forma, uma estrutura ritualística, mas que precisa ser justificada. Por que fazemos isso?
Por que ela acontece dessa forma? Né? E aí você começa a estabelecer um corpo de doutrinas, que é aquilo que justifica o rito, que é uma palavra pré-estabelecida para fundamentar aquilo que você pratica. Então, aquilo que eu creio, que eu realizo pelo rito, eu tenho uma justificação, eu tenho algo onde eu possa, eu tenho uma referência, eu tenho uma base, uma sustentação, que é a doutrina, que é um ajuntamento, uma composição de dogmas, de confissões, de teologias inspiradas no modelo de revelação e divinos, na maioria das vezes. É aquilo que Agostinho vai chamar de para crer tem que entender e para entender tem que crer. Essa relação crer e entender, ou seja, rito e doutrina se indissociam. Então, é uma maneira de tentar esclarecer e fundamentar tudo aquilo que fazemos no ritual. Então, dentro de um cenário religioso, há um rito que é justificado por um corpo que é alicerçado, que é balizado por de estruturas de convicção, de ideias, de posicionamentos, de crenças, de valores, algumas ligadas a experiências de revelação, né, como a Bíblia, como Torá, como o Corão, né, outras talvez mais transmitidas culturalmente, mas elaboradas nesse sentido, como os protestantes, como Calvino, como Lutero e os seus códigos de doutrina, como Calvino e as institutas. Então você se orienta e você se ampara por esse corpo de doutrinas. E envolve também um conceito de moral, certo? Tem a ver também, então, a religião também se constitui por um conjunto de normas morais, que está ali mais ligado à ética. Se no rito você tem a coisa mais estética, você também, por trás da estética, existe toda uma ética que envolve moralidade. Então, sempre é muito comum no consciente coletivo do povo, o pessoal pensar em religião, já pensar em moral, né? Em ser santo, em fazer as coisas certas, não errar, não pecar. Então, tem uma ideia de moral muito forte, tanto individual como coletivo. Então, a maneira como esse sujeito se relaciona em grupo, a partir desse corpo de orientações, de padrões, que tentam dar sentido ao rito e à doutrina. Ou seja, eu preciso agora de um conjunto de ideias, de procedimentos, tanto do ponto de vista interno, como também da forma como eu devo me relacionar com a comunidade, com o outro, com as pessoas, com o meu povo, com os meus irmãos de fé, que cria ali. E isso aconteceu, por exemplo, voltando a falar da Torá, com os 10 mandamentos, né, com o livro de Deuteronômio, o livro de Levítico, que o livro de Levítico, inclusive, eram orientações até a respeito de higiene, a maneira como as pessoas deveriam se preservar, se cuidar dentro de um deserto, como que o povo deveria se organizar ali do ponto de vista de relacionamento, alguns códigos civis que foram estabelecidos ali. Então, era importante haver um código também de moral que pudesse organizar e tornar eficiente a vida dessa comunidade religiosa. Normalmente, esse senso de moral está ligado a conceitos como tabu, né? Ou a ideia de sagrado e profano, a questão do ser e do ter, a questão da pureza, da impureza, do certo e do errado, né, do pecado e da santidade, e assim sucessivamente, tá certo? Então, poderíamos definir a religião como uma teia de símbolos, uma rede de desejos, uma confissão de espera. Quem está dizendo isso é o Rubem Alves, quer dizer, o horizonte dos horizontes. Ele vai dizer que é a mais fantástica e pretensiosa tentativa de transubstanciar a natureza. É bem a fala do Rubem Alves mesmo, né? Há coisas a serem consideradas como altares, santuários, comidas, perfumes, lugares, capelas, templos, amuletos, colares, livros, gestos, e também o silêncio, os gritos, os olhares, as rezas, os encantos, as renúncias, as canções, poemas, romarias, procissões, peregrinações, exorcismos e milagres, celebrações, festas e adorações que formam o mundo sagrado que habita no meio de um mundo profano. Né? Quem disse isso foi o grande saudoso Rubem Alves, que ainda segue dizendo: a religião
está mais próxima da nossa experiência pessoal do que a gente deseja admitir, né? A gente convive muito próximo da experiência religiosa. A religião é como um espelho em que nós vemos, um espelho em que nós nos enxergamos. E ele vai dizer também que a religião, ele define, Rubem Alves, um colega, foi um reverendo presbiteriano, teólogo, poeta, escritor, educador, né, falecido há alguns anos. Ele disse que a religião não deixa de ser uma ciência de nós mesmos, um sonho da mente humana. Puxa, a gente vai falar tanto de sonho, de realização de desejo. Olha aí mais um clique, um insight aí que a gente pode elencar para trabalhar essa relação da espiritualidade com a questão do psiquismo. Émile Durkheim vai dizer que os homens não só vivem de pão, mas também vivem de símbolos, porque sem esses símbolos não haveria ordem, nem sentido para a vida, muito menos vontade para viver. Quem habita no mundo provido de sentido e ordenado, goza de uma ordem interna, de integração, de direção, e são mais fortes para viver. Carl Jung vai nos deixar uma citação quando ele diz que ele teve um entrave com Freud em relação a isso, exatamente por enveredar pelas vias da experiência mística. O Jung vai dizer que a experiência religiosa constitui um fenômeno emocional específico e caracterizado pela submissão a um poder superior, que tanto pode ser o poder de Deus como um poder do nosso inconsciente. O psicanalista Erich Fromm, que é autor de outros livros, que se chama Psicanálise e Religião, ele vai dizer que o objetivo do desenvolvimento humano é a realização de alguns ideais. E ele elenca alguns: conhecimento, amor fraternal, redução do sofrimento, independência, responsabilidade, e que isso constitui precisamente o núcleo ético das grandes religiões do mundo, tanto as religiões orientais como as religiões ocidentais. Ele fala, por exemplo, os ensinamentos de Confúcio, Lao Tse, o Buda, que lida com a questão do budismo, redução do sofrimento, os profetas do judaísmo, na questão da palavra declarada, da lei de Deus, da justiça, ou, por exemplo, o discurso do Evangelho de Jesus, que trata da questão do amor fraternal. Então, religião também tem a ver com uma realidade mítica, e também, por que não dizer mística? São duas palavras muito distintas, mito e misticismo. E esse fenômeno, esse ato cultural, eles são relatos, são narrativas, são as formas mais antigas por meio das quais o ser humano tenta esclarecer mistérios da sua própria existência, mistérios do mundo, através de narrativas, através de histórias, de relatos, de lendas transmitidas entre as gerações. E envolve alguns aspectos importantes. O mito tem a ver com o símbolo. E a palavra símbolo do grego tem a ver novamente com a ideia de religação, reunir aquilo que está separado. A palavra símbolos, aquilo que agrega, aquilo que une, ou seja, reunir aquilo que está separado. É como se imprimir em algo uma imagem que estava distante, que era análogo, aquilo que estava latente, submerso, talvez no meu ser, é simbolizado normalmente pelo rito, normalmente pelos objetos, né? O símbolo, por exemplo, vamos falar, eu, como professante de fé cristã, normalmente nas igrejas protestantes antigas tem lá a mesa da Santa Ceia. Tem um símbolo por trás daquela mesa, pelo fato dela representar o corpo de Cristo, a Eucaristia, né? a comunidade dos escolhidos de Deus. Então, dentro de um cenário religioso, ele é muito enriquecido de símbolos, que nada mais é do que imprimir aquilo que estava distante, que estava subjetivo, que estava latente, que estava submerso, tentar refletir aquilo que eu creio, que eu acredito, né, em coisas, em objetos ou em estruturas religiosas. Outro aspecto importante do livro também é o conceito de palavra. Quer dizer, o logos, o dar sentido, dar lógica, racionalizar aquilo que é espiritual. Usar a palavra para justificar aquilo que é subjetivo. O mito também tem uma relação com a história, porque ele sempre, a história é o palco da teologia, né? Ou seja, onde você descreve ali uma cadeia de acontecimentos, que nós chamamos dentro do cristianismo de epifania, ou de manifestações da ação divina no mundo. Então,
a história sempre é usada para descrever esse cenário de manifestações das questões transcendentais no mundo. Daquilo que é transcendente e imanente, usa-se a história como palco. Também tem a questão do tempo atemporal. Não o tempo cronos, mas o tempo kairos, o tempo que tem um início, que tem um meio, que tem um fim, muito bem cantado e composto por Raul e Paulo Coelho. Eu sou o início, o fim e o meio. Né? Fizeram um discurso lá de Aleister Crowley, né? Enfim. Porém, dentro do fenômeno religioso, você sempre lida com essas questões atemporais. Né? No princípio, né? Eras, épocas, tempos. Também lida com questões sobrenaturais, dentro das principais estruturas religiosas, anjos, demônios, aparições, espíritos, manifestações, incorporações. Tem a ver com atos excepcionais, questão do milagre, do fenômeno. Né? Hollywood agora está cheio de filme aí dos últimos 5, 10 anos para cá. Nunca na história do cinema americano, né, se produziu tanta coisa sobre fenômenos, sobre menininha escondida atrás da porta, debaixo da cama, né? Sobre fenômenos paranormais ou coisas parecidas. Mas isso a religião já lida desde os seus primórdios. A questão cósmica, que tem a ver com a origem das coisas, com o caos do mundo, a relação com o caos, com a criação, com a ordem das coisas. E tem também um aspecto muito existencial. Né? Normalmente as religiões sempre tentam responder essas 3 perguntas. De onde eu vim? O que eu faço aqui nesse mundo? Qual é a minha missão nessa terra? E para onde eu vou depois que eu morrer? São pelo menos as 3 grandes perguntas existenciais que na maioria das estruturas religiosas elas tentam, seja por rito, seja por doutrina, seja por moral, responder ao ser humano. Tá certo? E esse camarada aqui, o Joseph Campbell, que é autor do livro Poder do Mito, e o Herói de Mil Faces, para quem não sabe, para quem é fã da série Star Wars, Joseph Campbell foi o cara que inspirou George Lucas a escrever uma das obras-primas do cinema, a produzir uma das obras-primas do cinema, né? A série Star Wars. E o próprio George Lucas cresceu lendo Joseph Campbell e leu O Herói de Mil Faces e O Poder do Mito. E ali ele encontrou muita inspiração para criar os personagens da série Guerra nas Estrelas. E ele tem um livro chamado Herói de Mil Faces, que ele diz assim, ó, nós nascemos fracos, nascemos indefesos. Aliás, esse livro aqui é literatura obrigatória americana junto com O Senhor das Moscas. Né? Nascemos fracos, indefesos, incapazes de viver isolados. A essência da religião não é a ideia, mas é a força. Que a força esteja com você, né? O homem se torna mais forte para suportar dentro de si os sofrimentos da sua própria existência para vencê-las. O sagrado não é um círculo de saber, mas é um círculo de poder. O sonho é o mito personalizado e o mito é o sonho despersonalizado. O mito é o sonho e o sonho simbolizam, da mesma maneira geral, a dinâmica da psique. Deus está dizendo isso. Mas os sonhos, as formas são distorcidas pelos problemas particulares do sonhador. Ao passo que, nos mitos, os problemas e soluções apresentados são válidos diretamente para toda a humanidade. Muito legal, né? Esse pensamento, essa citação de Joseph Campbell no livro O Herói de Mil Faces. Poder do Mito também é muito bom. 2 obras-primas dele, que inspirou muita gente aí. Né? Então nós fechamos aqui falamos um pouquinho desse conceito de religião, de uma forma muito universal. Então nós estamos aqui, imagino eu, com um público muito seleto, de pessoas que talvez professam crenças, fé, outros não. Porém, você deve pensar, puxa, como que essa estrutura se enquadra dentro da minha experiência, da minha vivência de fé, de sagrado, né, do cotidiano, da minha vida, da minha formação, da minha história, das minhas origens, tá certo? Vou falar um pouquinho agora sobre Freud e religião. Né? Aliás, quando eu iniciei a formação em psicanálise, era muito comum. Eu ainda estava no Ministério Eclesiástico, ministro presbiteriano, me dediquei à vida eclesiástica por mais de 20 anos.
as pessoas perguntavam, escuta, Reverendo, mas o senhor não vai estudar Freud, mas Freud não é ateu, o senhor não vai apostatar da fé, o senhor não vai se tornar um sujeito descrente, incrédulo, vai abandonar a carreira eclesiástica, etc e tal, né? Tem um certo tabu nesse sentido. Ah, vou falar de Freud. Freud não. Freud e religião não combinam. Muito bem. Cada um tem seu ponto de vista. O Freud tinha posicionamentos muito incisivos, muito assertivos em relação à questão da religião. Você vai ver aqui. Algumas críticas de Freud muito severas, outras nem tanto. E aí vai da maneira como cada um vai interpretar. Pronto, Freud é de origem judia. Teve uma formação religiosa em infância, mas ele em si nunca se considerou um religioso no sentido de prática, né? De ser um religioso assíduo da família. E ele via na religião, por exemplo, dentro dos seus escritos, como uma forma do sujeito se defender dos próprios sentimentos de impotência dele. Eu acho que esse foi o melhor conceito que eu entendi em Freud a respeito da necessidade da religião. O sujeito que não consegue lidar com a sua própria impotência. O Freud vai dizer, nas suas obras, onde ele elenca sobre o tema da religião, que a neurose é uma religião pessoal e a religião é uma neurose universal. Ao dizer que o homem é um ser de desejo, como sintoma de privação e ausência, que não encontra prazer naquilo que o tempo e o espaço já lhes confere, esta cultura cria objetos desejados e a esperança de que um dia a realidade se harmonize com o desejo de plenitude diante do fracasso da impotência. Ou seja, o sujeito que não consegue lidar com o seu próprio caos, com a sua própria impotência, esta cultura, então, cria modelos, objetos desejados, providos de esperança, convictos de que, a partir desse mecanismo, será possível um dia harmonizar novamente o mundo e devolver ao homem essa experiência de plenitude, aquele sentimento que ele herdou quando nasceu, de que um dia eu fui pleno alguma vez na minha vida, né? Eu me lembro de uma aula do Alexandre que ele dizia assim, ó, paga-se $1 milhão para quem conseguir responder, né? Responder essa pergunta. Tem muita gente oferecendo aí respostas em suaves prestações, ensinando a você como ser pleno, como ser feliz, como dar certo na vida, como vencer, como etc, como tal. Então, o Freud já tinha feito essa leitura quando ele diz, ó, o sujeito não está sabendo lidar com isso. Então, a própria cultura cria esse cenário, criou esse cenário com o objetivo de tentar restabelecer essa harmonia e esse sentimento de plenitude. O Freud também critica as teístas sobrenaturais, ou seja, aquilo que já havia sido um dia necessário se torna um empecilho para o desenvolvimento do homem e se opõe à religião em nome de uma ética. Porque para ele, um sujeito esclarecido e espontaneamente moral, era possível conviver, esse sujeito, sem a necessidade de uma ligação religiosa do ponto de vista de querer merecer um castigo divino. Ele diz, ó, o cara sendo esclarecido e espontaneamente moral, ele não precisa se, entre aspas, se apegar a uma estrutura religiosa para isso, né? Então ele defendia mais o senso de moral e de ética do que propriamente o conceito de estrutura religiosa ou de teísmo transcendental, sobrenatural, para querer justificar ou para querer dominar o sujeito no sentido de vida moral ou no sentido de vida ética, né? No sentido de um sujeito ético. Ele diz, não precisa. Contudo que o cara seja moralmente inculpável dentro do mundo, um sujeito ético, ele não precisa da religião nesse sentido. Tá? Freud também diz nos seus tratados que o homem é um ser condenado a padecer de ilusões. Ele vai dizer que no coração de um homem, sem um desejo, existe uma carência, existe um vazio, e que nada e ninguém pode preencher isso. Essa carência se constitui no motor dos nossos afazeres, buscas, inquietações, e constitui também a origem de uma inevitável alienação, que em meio à multidão de fantasias, encontra-se sempre disposta a renascer de haver encontrado esse objetivo plenamente bom. Aliás, essa palavra alienação é muito forte, aquilo que rouba você da sua realidade, né?
tenta encontrar na alienação a fuga da dor, a fuga da frustração, a fuga daquilo que da própria realidade existencial do sujeito. E ele vai dizer que o tema da religião vai aparecer inicialmente no texto dele, nos primeiros tratados que ele vai trabalhar esse aspecto da experiência religiosa, nos estudos sobre neurose histérica. Foi ali que ele faz a dissociação da consciência possibilitou se deparar com um processo denominado por Freud de perversão da vontade, isso é, o querer inconsciente proveniente do recalcado, que impõe-se ao querer e à vontade consciente do sujeito. Ou seja, nessa luta de vontades, a experiência religiosa emerge como um lamento, quer dizer, como um lamento que nitidamente joga a favor do querer consciente e repressor. É como se ele vai dizer que a religião entra dentro de uma experiência histérica como uma coisa meio que abafa, né? Meio que alivia, diante daquilo que meio que alimenta aquilo que justifica a minha repressão, né? É como se a religião vem como uma espécie de uma tampa auxiliar aí, exatamente para ajudar a reprimir, né? A recalcar esse sentimento, esses afetos proibidos. Então, de alguma forma, ele vai dizer que a religião alimenta. Ela é um território muito fértil para o desenvolvimento da histeria, né? E vice-versa. A histeria se torna um campo muito híbrido para o desenvolvimento da religião. O Freud faz uma relação, elenca aí uma relação muito próxima entre neurose histérica, até porque a religião tem um discurso muito sedutor, né? A ideia da serpente, né? A mitologia de Medusa, e aquela coisa que me seduz, né? Que me arrasta. Isso acontecia muito lá na cultura greco-romana, Diana de Éfeso. Então, tinha um discurso muito sedutor. Hoje em dia, do ponto de vista do mundo pós-moderno, hoje se seduz como? Né? Se você crer, você vai ganhar dinheiro, você vai pagar suas contas, você nunca mais vai ficar doente na sua vida, você vai ter o melhor apartamento, você vai ser um homem de sucesso, de bens. Alguns, né, da teoria da prosperidade, outros já pregam assim, a felicidade. Então, se você vier para a nossa fé, você vai ser feliz, você nunca mais vai ter problema na sua vida. Então, vocês percebem que tem esse discurso histérico de sedução muito grande, né? Vem ser feliz, né? É a grande bandeira das estruturas religiosas até hoje, tá certo? Muito bem. A religiosidade apresenta... Deixa eu ver aqui, Silvia. A gente não vai responder perguntas agora, viu, querida? Ok? A gente vai abrir um espaço no final. Só lembrando vocês que por causa do tempo curto que a gente tem, eu coloquei lá no início do chat um link. A gente organizou um grupo no WhatsApp temporário, tá bom? Para a gente se interagir depois do webinário. A gente ter depois um contato ali, um canal de comunicação, para responder perguntas, para interagir, para colocar outras questões que vocês queiram trazer também, tá certo? A religiosidade apresenta-se então como um importante oponente do mundo dos desejos e das pulsões do indivíduo. Então já vai ver que, de certa forma, ela vai na contramão dos instintos pulsionais do sujeito e, consequentemente, como um fator que muitas vezes desempenha um papel decisivo na casualidade das neuroses. Então ele vai dizer o seguinte, olha, se tem uma coisa que alimenta a neurose do sujeito é a religião. O recalcamento empreendido com o auxílio da experiência religiosa permanece necessitando dessa experiência para manter o jugo sobre o desejo recalcado. Lembra que eu falei? É como querer colocar uma pedra. Recalcou, põe uma pedra em cima. E a pedra seria essa religião, ou seja, esse fenômeno religioso, essa experiência religiosa para que ela mantenha ali bem inibido os meus instintos mais primitivos, né? De prazer. Ou seja, com efeito, estamos aqui, Freud vai dizer que nós estamos aqui diante de uma experiência de neurose obsessiva.
E aí, comparado à neurose obsessiva, Freud elenca aí que a experiência religiosa se torna, então, uma expressão camuflada da própria pulsão e do sentimento de culpa que dela advém. Ele vai dizer isso num texto de 1907, que se chama Atos Obsessivos e Práticas Religiosas. Se você abrir lá na internet, aqui na internet, freudonline.com, você consegue ter acesso a todos os textos de Freud, inclusive com índice, com palavra-chave para você procurar e tal. E você procurar esse texto ali em 1907, está à sua disposição, Atos Obsessivos e Práticas Religiosas. Ele faz uma relação, então nós estamos aqui conhecendo um pouco das estruturas da psicanálise. Neurose obsessiva, muito ligada à experiência religiosa, né? Ele vai dizer que a obsessão e o rito, lembra que eu falei do rito agora há pouco? Eles estão unidos pelo sentimento de culpa do sujeito. E a origem disso, por sua vez, vem dos recalcados inconscientes desse cidadão, né, dos quais um e outro, neurótico e religioso, se defendem com as cerimônias. Então, através dos ritos, se exerce ali o rito, de certa forma, tem uma relação muito forte com a obsessão, com a neurose obsessiva, e através do rito, esse sujeito se defende desses desejos recalcados, né, e do medo dessa castração. Então, enquanto na religião se teme impulsos egoístas e antissociais, na neurose o sujeito está se defendendo dos conteúdos sexuais. Na neurose, o mecanismo de defesa é a repressão. Freud faz um paralelo comparando que, assim como a repressão está para a neurose, né, o ritual religioso está para a religião. Ou seja, o rito, de certa forma, é a barganha, é a negociação com o transcendente, com o Criador, com Deus ou com os deuses, de que de alguma forma eu estou agradando através do ritual, agradando os deuses com as oferendas, com os rituais, né? Estou ali histericamente seduzindo os deuses para que eu pudesse ali me isentar ou ser poupado de alguma forma de possíveis castigos futuros. Né? Então ele faz essa comparação, assim como repressão está para a neurose, como mecanismo de defesa, o rito, a prática cultica, não deixa de ser um mecanismo de defesa utilizado na religião, tendo como combustão, como combustível, como mola propulsora, a estrutura da neurose obsessiva. Certo? Bom, e aí nós entramos em Totem e o Tabu. Ou seja, entramos aqui naquela que é considerada uma das obras-primas de Freud, ao lado de Interpretação dos Sonhos. Alguns dizem que Interpretação, 3 ensaios de Totem e o Tabu são as 3 grandes. Freud escreveu de certa forma muito bom, mas Totem e o Tabu, já no fim da carreira de Freud ali, vem se tornar um dos grandes textos escritos por Freud depois de 3 ensaios, né? E de Interpretação dos Sonhos, que foi aí vamos dizer assim, a pedra fundamental da psicanálise, né? E no livro Totem e o Tabu, Freud vai trabalhar o conflito edípico. E ele vai dizer que o conflito edípico é a fonte comum do conflito neurótico, mas que também é a fonte do conflito que existe nas culturas. Então ele vai fazer uma relação nesse texto entre neurose e cultura. E vai colocar o conflito do Édipo como a peça-chave também para o surgimento da experiência religiosa. Ou seja, esse Édipo sai do psíquico e vai para o cenário antropológico social. Ele deixa de ser apenas um núcleo das neuroses para se tornar também a base de uma cultura. Percebe a relação sagrado e psíquico? Pegamos ali, então, a experiência do Édipo e castração, que até então se constitui o núcleo das neuroses. Freud pega essa experiência e concilia ela também com os fenômenos culturais, com o desenvolvimento das crenças. Nesse caso, como que ele desenvolve essa ideia? Ele vai dizer o seguinte, que ele vai falar sobre uma coisa chamada conflito ambivalente. O que é ambivalência? É o par amor e ódio. Eu amo, mas eu também odeio. Eu odeio, mas eu também amo. Tá? Ele vai trabalhar essa questão do conflito ambivalente com a figura do pai. Ele, a partir de estudos de tribos muito primitivas, lá, aborígenes e tal,
Ele vai trabalhar o conflito ambivalente do pai, agora elevado na categoria de Deus. Né? Esse pai ciumento e onipotente, no texto, ele vai dizer, ele foi morto e devorado pelos seus filhos, mataram esse pai, picotaram ele, trituraram ele, assaram na panela, comeram esse pai. Né? Por quê? Porque os filhos desejavam as mulheres desse pai. Olha o núcleo do incesto aqui. Né? Os filhos eram proibidos de ter contato com essas mulheres porque esse pai era muito ciumento. E ele era o único que poderia manter relações com essas mulheres. Esse pai é morto, é devorado, certo? E dessa morte resulta no fracasso dos filhos. Os filhos matam esse pai e depois eles se sentem fracassados. Por quê? Porque alguém teria que ocupar o lugar desse pai. Eles teriam que ocupar o lugar desse pai. Bom, matamos o pai, comemos o pai. Nós temos acesso agora às mulheres. Porém, alguém precisa assumir o lugar desse pai que está faltando. Porque se ele ao mesmo tempo era o ciumento onipotente, mas ele também era protetor. Né? Provedor. E aí todo mundo sente medo. Bom, e agora? Quem assume o lugar desse pai? Então, com medo dele sofrer nessas sanções, se dá lugar aqui, naquele espaço vazio que o pai havia deixado, e nesse ato deixado pelo pai, que a religião vai encontrar sua semente embrionária, originária, como primeiro, como um pai morto, sob forma de um animal totêmico de um clã. Então aqui já se começa a se construir algo transcendental. Vamos fazer isso. Vamos criar um pai substituto para ocupar esse lugar, esse vazio, esse ato, essa lacuna, né? E no primeiro momento pegaram lá os animais que representavam, né, os animais totêmicos do clã. Esse pai morto passa a ser representado, simbolizado na figura desses animais. Depois, tempos mais tarde, na figura de heróis, de deuses e demônios. E por fim, até chegar na experiência num Deus único e criador. E como Freud vai dizer nesse texto, na figura que Deus é uma representação de um pai. Né? E agora os filhos estão finalmente de volta ao amparo e à proteção desse pai, cujo demônio surge como uma desfiguração desse pai. Quer dizer, um polo negativo, que é cindido e é resultado dessa ambivalência. Criei um pai para amar, mas precisei criar os demônios, o diabo, né, o mal, para ser o pai que eu devo odiar. Como um polo negativo e cindido dessa ambivalência de amor e ódio desse pai primeiro. Então aqui eles estabelecem algumas regras e preceitos morais, pecado original, que tem uma relação direta com a religião, e aqui isso já começa a obter contornos reais. Então, o Freud, esse texto é sensacional, recomendo para vocês lerem Totem e o Tabu. Claro que fiz aqui em poucos minutinhos um resumo de um texto que você pode, assim, investir um bom tempo aí para você ler, para meditar, para pesquisar, enfim. Mas para entender que ali você vai conhecer um pouquinho como Freud define aí o surgimento, a entrada da experiência religiosa nas culturas, tá certo? Do ponto de vista mental, psíquico. Né? Ok? Então aqui começam as primeiras manifestações religiosas aí a partir de um núcleo que ele vai chamar de complexo de Édipo e castração, que vem se transformar no núcleo da neurose. E esse núcleo também se torna a peça-chave da organização cultural dos povos, tá certo? E religiosa também. O Freud também escreve um texto chamado Uma Neurose Demoníaca do século XVII, onde ele relata a experiência de um pintor chamado Christoph Heitzmann, né? Como uma associação do pai mau à figura de Satanás. Então a ideia de simbolizar o pai mau, diabo como o pai mau, Deus como um pai bom. Esse conflito originário se desloca pelo rito, moral e doutrina. Também no livro Futuro de uma Ilusão, escrito depois, a superação da neurose religiosa se torna essencial para o amadurecimento da civilização, através da concepção científica da vida. Mas que vencer a ilusão da religião não seria uma tarefa fácil. Ele vai dizer isso lá nesse texto. Em 1932, ele vai citar a experiência de um jovem médico que diz que passa a odiar a Deus quando vê o corpo de uma velhinha morta, ali para ele dissecar, ali, fazer um obituário dela, e ele acaba entendendo ali a ideia da mãe, de um pai que matou a mãe, que esse pai, de certa forma, é muito mau.
E ele também trabalha em torno de algumas obras de Dostoiévski, sobre a impossibilidade da descrença, porque eu acho interessante Dostoiévski o tempo todo tentando se despir da capa de religiosidade que ele teve de formação, né? Eu queria muito me descrer, eu queria descrer, eu não queria crer em nada, eu queria me abster de tudo isso, mas não é tão simples, não é tão fácil nesse sentido. Ele escreve em 28, a experiência religiosa, esse texto tem disponível nas obras de Freud, e Dostoiévski e o parricídio também numa obra de 1928. Por fim, a psicopatologia da vida cotidiana, já um texto mais antigo, de 1901, o Freud vai comparar a construção da realidade sobrenatural com o mecanismo de projeção, tal como ele se realiza na psicose paranoica. Então, poucos momentos que Freud trabalhou o conceito de paranoia, ele cita aqui na psicopatologia da vida cotidiana, o conceito de paranoia, ele usa o cenário religioso para descrever a ideia de paranoia, que depois ele veio reforçar lá no texto de Schreber, que sem dúvida alguma, depois de Totem Tabu, é um texto muito, como você vai entender com bastante clareza, a ligação de certos fenômenos religiosos com o conceito de narcisismo e paranoia, né? O caso Schreber confirma isso. O sujeito nega a realidade, que não se acomoda em seu mundo interno de fantasias, então ele cria uma realidade própria. É a história do Schreber, que diz que Deus vai transformar em mulher, ele vai copular com Deus para poder gerar aí uma nova raça humana. Então, à medida que a visão da realidade foi adquirindo acentos mais dramáticos para Freud, é que a religião foi também aparecendo com modo de realização de desejos. Lembrando que Freud vivia num cenário bastante vitoriano, de regras e preceitos morais e de uma presença religiosa muito forte na sociedade vienense e europeia como um todo, né? Então a religião foi também aparecendo como modo de realização de desejos, assim como os sonhos. Então, para mim, que é religião? Religião, assim como é o sonho, é uma promessa de realização de desejos das pessoas, criando uma realidade subjetiva à margem do mundo externo objetal, acendendo o conceito de ilusão, não como um erro, assim como o sonho não é, mas como algo marginal à realidade e ajustado aos próprios desejos. Essa é uma outra concepção muito importante que Freud tem. Quando ele chama a religião de ilusão, não é do ponto de vista jocoso, ou no sentido de diminuir o conceito de religião, mas para dizer que é ilusão, porque é algo que não se alinha à realidade. É algo marginal. É buscar, numa via marginal, uma maneira de ajustar os meus próprios, de lidar com os meus próprios desejos, né? Ora sublimados, ora recalcados, né? A neurose obsessiva, portanto, para Freud, se torna a grande caricatura da religião, que surge como uma defesa da cultura contra as neuroses do mundo. Sua autoridade serve como um guia de orientação e para a vida que regula o medo de lidar com a própria liberdade, por isso a religião visa proteger essa angústia. Tal como o desenvolvimento da libido da criança, que supera a posição narcísica e se volta para uma relação vegetal de fixação com a libido dos pais, a religião também é um desenvolvimento. Ele compara que, assim como o desenvolvimento da sexualidade, a religião é uma maneira que o mundo encontrou de se desenvolver diante da renúncia dos seus próprios sentimentos de onipotência infantis. Você viu como elenca? Religião com neurose obsessiva, né? Religião com o princípio de prazer e realidade, religião como uma comparação com desenvolvimento libidinal da sexualidade da criança e que a humanidade também se desenvolve via religião, né? Como uma forma de lidar com as questões da sua própria onipotência. E tem um grande cientista religioso ligado à fenomenologia, chamado Rudolf Otto. Ele cita Freud em um de seus livros e afirma: a religião não se liquida com a abstinência de atos sacramentais. Por mais que você cessasse os ritos no mundo, a religião não se extinguiria. E a ausência de lugares sagrados também. Se todos os templos fossem extirpados do mundo, isso não seria o fim da religião. Da mesma forma, como o desejo sexual jamais seria eliminado com o sentimento de castidade. Olha que interessante. Por mais que você reprima a sua sexualidade, nunca vai deixar de haver sexualidade. Por mais que você reprima os aparatos religiosos de rito, doutrina e moral, nunca vai deixar de haver algum tipo de sentimento oceânico religioso no mundo. Ok? Muito bem, para a gente fechar. Então, vocês tiveram uma ideia, um apontamento rápido, simples.
algumas pinceladas a respeito da ideia, como Freud desenvolveu essa ideia sobre a sua visão, os seus conceitos a respeito de crença e religião, e a associação que ele faz com neurose obsessiva, com o núcleo da neurose édipo e castração, com prazer e realidade, com instintos pulsionais, com recalque, etc. e tal. Bom, fechando agora e falando da relação da religião com o psiquismo. A psicanálise de Freud, ela afirma a existência de 3 estruturas clínicas, ou seja, neurose, psicose e a perversão. Como que essa estrutura se constitui? Ela se constitui no sujeito a partir de suas experiências com as suas figuras parentais e com o meio que ela vive. Ali vai se construindo, nesse sujeito, uma dessas 3 possibilidades onde ela vai se alicerçar como personalidade. Ou neurótica, ou psicótica, ou perversa. A colega Evelyn Zitzer, numa palestra, disse que essas estruturas representam maneiras de você se entrelaçar de forma afetiva com os outros, com o outro, com o objeto, ou com o outro, ou com o mundo, por exemplo. Né? A forma como esse enlace estabelecido vai ser estabelecido a partir das minhas figuras parentais e posteriormente com o meu ambiente, com o mundo que eu vivo, meu redor, né, que se cria enlaces ali, ou vai se construir uma estrutura, um enlace neurótico, um enlace psicótico, ou um enlace perverso. E por isso, muitas vezes, com características histéricas de sedução muito semelhantes à religião, como eu elenquei agora há pouco. De uma forma muito simplista, viu, gente? Eu não vou aprofundar aqui, até porque a gente vai ter um curso específico num outro momento para falar sobre isso, sobre estruturas da psicanálise com um pouco mais de profundidade. Mas, para que você possa entender a compreensão, por exemplo, para que você sempre compreenda essas estruturas, pelos sintomas que ela produzem. Por exemplo, o perverso. Qual que normalmente é o sintoma mais comum do perverso? O psicopata. Esse é o primeiro da lista, né? Que causa mal para os outros, ele não sofre, ele não se incomoda com isso, ele não está nem aí para você, ele não está nem para a tua dor. Ele não tem tia nenhuma. Né? A psicose. Numa lista interminável de sintomas psicóticos. É aquele sujeito que surta. No que ouve vozes, tem alucinações, delírios, se relaciona com o mundo onde ele e esse mundo se misturam. É como se ele tivesse uma relação aí com um sujeito interno que comanda dentro dele o que ele tem que fazer. Né? Fazer coisas que ele nem sabe que ele está fazendo. E o neurótico? O neurótico a maioria de nós somos. É a estrutura da grande maioria. Ou seja, quais são os seus sintomas mais comuns? A angústia, as fobias, né? Medos, as obsessões, as defesas desses medos, como eu falei há pouco, a repressão, o recalque. Né? Então, em alguns casos, essas neuroses são mais graves, são mais sintomáticas, como, por exemplo, paralisia histérica, ou obsessivo-compulsivo. Ou seja, em tese, isso mostra que entre nós, mortais, ninguém realmente é normal. E aí, gente, o que eu quero trabalhar com vocês aqui? Uma coisa muito interessante, que é uma tese que eu venho já defendendo há muito tempo. Se você pegar a estrutura religiosa, ou seu discurso, ou alguns dos seus ritos, ou um pouco da sua história, você poderia, por exemplo, assemelhar algumas estruturas religiosas numa estrutura neurótica, por exemplo. Religiões neuróticas. Essas religiões normalmente são as mais clássicas, elas estão ligadas à ordem do ser. Então, por exemplo, do ponto de vista de Klein, nas suas teorias de relação de objeto, mundo interno, mundo externo, seio bom, seio mal, fantasias, são crenças que tentam fazer com que o sujeito consiga conservar esse mal dentro dele. Né? E estabelecer uma relação de objeto com o mundo bom que está lá fora. Ou seja, eu sou pecador, o mal está em mim, eu devo amar o próximo que está fora de mim, que é esse objeto. Né? Normalmente, essas religiões, se você imprimir um olhar assim, olha, se a gente pudesse transformar a neurose por causa de perversão em 3 caixinhas, vamos ver como cada estrutura ou cada fenômeno, dentro de uma história, dentro de uma época, em termos de discurso, de rito, de doutrina, de moral, de convicções, etc. e tal, de tudo que a gente chama de mitos, onde ela se encaixaria? Essas se encaixariam dentro da caixinha da neurose. Por quê? São ritos mais organizados. Se você olhar essas religiões mais clássicas, né?
O seu modelo ritualístico é muito mais definido, é mais claro, é mais organizado, muito mais empírico, muito mais subjetivo, reflexivo, valoriza a reflexão. Normalmente essas religiões têm uma estrutura muito sólida de doutrinas, confissões de fé, dogmas, cânones, né? E outros modelos doutrinários bastante reforçados, e também tem um código de conduta moral constituído, estabelecido. Ela valoriza a reflexão, valoriza a prática do bem, né? Lida com o rito no sentido de tentar superar as próprias culpas, elabora a castração, viu, o arrependimento, a redenção. Então, o discurso é mais castrador, porém esse religioso neurótico elabora essa castração, e quando não, cai na obsessão, ou seja, ele vai intensificar o ritual, a coisa vai se tornar mais intensa, mas tem um discurso mais castrador dentro dessa estrutura de religião neurótica, tem uma relação mais verticalizada com a figura primitiva do pai, com as figuras parentais. Então, vamos pegar do ponto de vista do cristianismo, por exemplo, Deus Pai, Igreja Mãe, né? Essa tríade está constituída, eu, a Igreja e Deus. Olha o núcleo do Édipo aqui formado. Então, nós poderíamos dizer que existem modelos e estruturas religiosas que se adequarem muito bem dentro de uma estrutura neurótica. E aí também existem aquelas estruturas religiosas que se assemelham à estrutura psicótica. Quais são? Nem tanto as clássicas, mas as mais modernas, ou aquelas mais modernas que são reedições primitivas de religiões com forte teor místico e sobrenatural. Por exemplo, o seu grande discurso, ela se apega mais à ordem do ter, não do ser. Ela se ampara na confissão positiva, eu sou bom, eu sou vencedor, eu sou santo. Olha, outra diz que é pecador. Eu sou puro. Em contraste com o mundo que é mau, você que é impuro, você que é um cara que vai para o inferno, eu vou para o céu, né? Você é o perdido, profano, eu sou o sal. Então, seus ritos normalmente são mais desorganizados. Tem gente que fala, pô, você vai lá no culto dos caras, assim, nos rituais, é uma bagunça, não tem pé nem cabeça o negócio, né? Valorizam muito pouco a doutrina, ou quase nada. Desvalorizam o saber, o conhecimento, porque eles se pautam apenas pela experiência. Não, o nosso esquema é experiência, e não o conhecimento, como fazem os neuróticos, né? E também não valorizamos muito a moral, a coisa é um pouco mais livre. Não, eu venho aqui, cultuo, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida lá fora, e lá fora eu faço o que eu bem entender. Normalmente são religiões ligadas às experiências místicas de êxtases, de visões, revelações, guerras espirituais, aparição de anjos, manifestações de demônios, incorporação de espíritos. Normalmente são práticas usuais nessa estrutura psicótica. Valoriza a experiência, busca o bem próprio em detrimento do outro. Tem uma forte relação de inveja aqui, do ponto de vista de Klein, né? Destruir o que o outro tem. Se o meu vizinho tem a casa bonita, eu vou lá na igreja fazer uma campanha porque eu quero. Deus vai me dar uma casa mais bonita que a do meu vizinho. Eu vou ser mais rico e vou ter o carro mais moderno do que o carro do meu vizinho. Então tem uma coisa de inveja envolvida nessa experiência, né? Tem planos mirabolantes, megalomaníacos, vamos construir o maior templo, a cidade tem 10 mil habitantes, mas nós vamos construir um templo para 100 mil pessoas, porque vai vir gente de outro mundo para cultuar com a gente. Vocês entenderam a coisa? Quer dizer, deve dominar o mundo, tomar posse das coisas. Então tem uma relação muito forte com a experiência, com essas experiências místicas. É uma coisa muito cindida, que transcende, que sai de mim. O mal sai de mim. Eu não suporto esse mal em mim. Vai embora, né? Só que ele, normalmente nessa relação de objeto, ele cresce, a coisa se torna persecutória, como eu vou falar daqui a pouco em posições. E existem religiões e crenças que você já pode começar a alinhavar ela no modelo perverso. Perverso. Busca-se o gozo a qualquer preço, não há castração, já um pouquinho lá da psicose, né?
não se prende às regras, não se prende a doutrinas, não se prende à moral, nega a castração, nega o outro. Aliás, não há outro, né? Não há outro. Ou seja, e quando houver, apenas para abastecer as minhas próprias satisfações. Então está ligado a questões como sadismo, né? Não há muita coisa da compaixão, da misericórdia. Normalmente ela se manifesta por essa crença egoísta de que Deus existe para me servir. Né? Normalmente está ligado aos radicais, que matam. E aí o mundo está aí, as notícias todo dia, em nome de uma fé. Explodindo o metrô para tudo quanto é canto do mundo aí. Né? Sacrifícios e rituais. Eu estou aqui no estado do Paraná, alguns anos atrás, prenderam um grupo que sacrificavam crianças. As crianças eram sequestradas aqui dentro do estado. O cara era prefeito de uma cidade, com a esposa, participava de uma seita, que sequestravam crianças e sacrificavam essas crianças vivas. Né? E depois comiam seus órgãos e seus... comiam as partes do corpo dessa criança. Percebeu? Uma coisa chega em vias de uma perversão, né? Os ritos são normalmente de experiências mais hedonistas, de prazeres. Eu quero sentir, experimentar. Então eu não vou, por exemplo, a um rito para me doar. Eu vou para receber e sentir. Vou para sair dali munido, suprido de alguma coisa boa. Preciso lá e sofrer 3 calafrios na espinha, né? E tive 20 arrepios naquela cerimônia. Então, realmente, a coisa foi... Houve um gozo ali, né? Então, nós podemos dizer que, historicamente, há essa oscilação. Existem modelos religiosos muito neuróticos, muito psicóticos, e já podemos dizer que no mundo está aí uma gama de fenômenos, de estruturas religiosas, de crenças sendo difundidas no mundo com um discurso bastante perverso. Tá certo? E assim a fé. Ao mesmo tempo que ela é estática, ela é dinâmica. Estática do ponto de vista da transmissão e dinâmica no sentido de oscilar. Né? Tanto quanto a nossa natureza psíquica. Então, se a fé é uma coisa estática, você recebeu dos seus pais, como no judaísmo e cristianismo. A fé herdada dos pais foi transmitida, mas ela também, por ser subjetiva, é uma coisa muito dinâmica em você que acontece baseado no termômetro aí da vida. Né? E por ser exatamente ela ser tão dinâmica, a gente pode começar a elencar ela em relação às posições de Klein, associar ela com as posições. Ou seja, ora nós podemos estar crendo numa condição bastante esquizo, ou crendo numa condição bastante depressiva, levando em conta esse universo de representações e fantasias do nosso mundo interno, das experiências do nosso mundo interno, nosso mundo externo também. Quer dizer, crer, se você pegar a estrutura das teorias de Klein, a fé tem muito a ver com relações objeto. Relações objetais, objeto é o outro. Eu e o outro, eu e meu irmão, eu e Deus, eu e o totem, eu e o irmão da fé. Também envolve uma dinâmica de projeções, né? De introjeções, bem, mal, sei o bom, sei o mal. Como eu disse há pouco, tem a ver com identificação projetiva, que é reforçada. Tem um pensamento de Paulo que dizia, sejam vocês meus imitadores, como eu imito Cristo. Olha a identificação, se tornar igual a, né? Muito forte, presente, a identificação projetiva muito presente no discurso, no logos, né, nos tratados religiosos. Né? Relações objetais de bom e mal, né? Pecado, santidade, Deus e diabo, santo e profano. Isso nos leva a acreditar que Melanie Klein, por sua teoria das posições, a partir da esquizoparanoide depressiva, a gente pode elencar algumas manifestações de fé. E a fé é o objeto primário da religião. Né? Essa teoria foi criada por Klein para designar as 2 fases de envolvimento infantil e são chamadas de posições porque elas sustentam a ideia de que elas não terminam, elas não se concluem, elas não são finalizadas, mas elas oscilam entre uma e outra para a vida inteira. Ou seja, a gente pode ter como parâmetro as relações de objeto, ou seja, uma fé que vai ser alicerçada do ponto de vista da relação da posição esquizo, né? O mal que está em mim é projetado, e o mecanismo da defesa da psicose é a projeção, projetado para esse mundo externo. Quer dizer, a relação com o objeto do que foi projetado se torna ameaçador, persecutório, né? Então, sai de mim, mas aí depois isso que saiu de mim se engrandeceu e volta com uma legião 7 vezes maior do que eu. Olha só, vocês entenderam?
Jesus falando, ó, saiu, o demônio saiu. Mas se você não cuidar da casa, você, olha, ele volta com mais 7, vira bando. Olha o discurso esquizo aqui presente. Vocês perceberam? Quer dizer, introjetando o seio e o leite bom de maneira voraz, no sentido de se apropriar dos benefícios que essa fé poderia lhe proporcionar, no sentido de satisfazer seus desejos e fantasias, por exemplo, teoria de prosperidade, como eu falei. E aí a insegurança sobre vida eterna, o sujeito que vive sempre com essa incerteza, com aquela fé permeada de dúvida, né? Veio por conveniência, desaparecido. E, contrapondo a isso, os efeitos implícitos na experiência religiosa entre bom e mal acontece agora em relação à posição depressiva. Ou seja, o bom e o mal agora se tornam inteiros. É uma experiência de fé integrada, lúcida. Se antes a fé era algo clivado, cindido, entre se salvar e se perder, sair o mal, ficar o bom, agora essas pulsões de vida e morte estão ligadas ao mesmo objeto, que ao receio de sentimentos angustiantes que tem ofendido o objeto cindido dessa maneira, por reparação, vias arrependimento, conversão, santidade. Essa fé que está interiorizada agora, que está integrada de forma estável, traz o sujeito, leva o sujeito de volta a uma condição perene e alicerçada do ponto de vista da convicção. Então, se você perceber que as manifestações de culto, de discurso, ora é um discurso cindido, muito esquizo, ora o discurso religioso do sujeito é bastante depressivo, no sentido de ser algo mais irado, mais interno. É possível você trabalhar dentro dessas duas perspectivas e entender, dentro das teorias das posições, daquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo exposto ao mundo, no sentido religioso, daquilo que está sendo praticado, constituído como experiência religiosa, né? É possível crer, e aí como oscila isso em nós, muito provavelmente, se eu estou numa condição esquizo, a minha experiência interna religiosa vai sofrer uma certa mutação, variação. Se eu estou numa posição mais depressiva, eu já atendi alguns casos de pessoas ligadas, e tenho até hoje alguns casos de pessoas ligadas a experiências religiosas, e isso é notório no discurso delas, né? Para a posição depressiva, a fé se torna uma coisa mais perene, branda, satisfatória, quando ele está cindido, assim, clivado, porque Deus, porque a minha igreja, porque eu não sei se eu creio mais também. Vocês perceberam como há essa variação, né? Então, gente, para a gente terminar por hoje, nesse webinar era isso. Eu queria introduzir aqui o tema da relação do sagrado psíquico. Nós falamos de neurose, psicose, perversão, de posição depressiva, posição esquizoparanoide, edipicastração, neurose obsessiva, angústia, fobia, que são temas muito próprios da psicanálise, né? Numa perspectiva estrutural dessa psicanálise, não estamos, tentamos aqui lançar rapidamente um olhar psicanalítico a partir das suas estruturas sobre esses sistemas e fenômenos religiosos, com foco de observação a partir de movimentos, ou seja, elencando alguns conceitos universais de religião, a gente passou aqui um pouquinho, né, da visão de Freud sobre religião e finalizamos relacionando os principais fenômenos religiosos, associando ele às estruturas de Freud de psicose, neurose e perversão e das posições de Melanie Klein. Tá? Joseph Pfeifer, que era um reverendo luterano, amigo muito próximo de Freud, quando Freud publicou O Futuro de uma Ilusão, ele escreveu um livro contrapondo O Futuro de uma Ilusão, que se chama A Ilusão de um Futuro. Infelizmente não tem esse livro em português. Né? E ele diz assim, a psicanálise, ele também se transformou num grande psicanalista e foi analisado por Sandor Ferenczi. A psicanálise não é em si mesma religiosa, ou o contrário, mas apenas um instrumento neutro, do qual podem servir-se o religioso ou o leigo sempre que se utiliza para libertar os que sofrem. Oscar Pfeifer. E claro, né, não poderia encerrar de outra maneira, senão, já que falamos tanto de religião, a gente encerrar hoje com uma breve oração. Isso mesmo, uma oração. Né? Aí você vai onde você estiver, curvar a sua cabeça, e a gente encerrar com a oração do ateu. Aquele ateu que se sente à toa. Quando ele disse, ó Deus, se há um Deus, salva minha alma, se existe alma. Tá certo? Gente,
Muito obrigado. Aqui, ó, eu vou deixar para vocês disponível, depois eu vou mandar lá no grupo do Whats, uma lista bibliográfica de materiais relacionados. Tem pouco de que eu falei aqui, tá tudo nesse material, você vai encontrar um monte de coisa bacana aí, principalmente esse livro do Eric Fromm, é muito legal, os canais de religião. O próprio livro do Crer Depois de Freud, né? Que também material sensacional, tá? Esse aqui é de Morano, Carlos Morano, né? da São Loyola, material sensacional, muito legal, tá certo? Enfim, Rudolf Otto é um clássico, né? O Sagrado, os próprios textos de Weinhaus, enfim, tá certo? Ok? Então, gente, muito obrigado. Essa é o que a gente tinha hoje para poder compartilhar com vocês. Ok? Eu fico à disposição agora, se der tempo aí para algumas perguntinhas. Se não der, a gente está lá com o nosso canal de WhatsApp para a gente interagir aí nos próximos dias. Tá certo? Passo a palavra aí para o Alexandre. Olá, voltei só um pouquinho. Só para dar os avisos finais. Enquanto vocês vão colocando suas perguntas de vocês, estão abertas as inscrições. Não, é essa aqui. Os próximos cursos de extensão para o segundo semestre é uma trajetória do amadurecimento psíquico, 5/9. Ele começou ontem, mas ainda temos vaga. Introdução ao pensamento de Melanie Klein, dia 11, segunda-feira. Estruturas clínicas em psicanálise, com Moya, quarta-feira que vem. E como criar seus filhos, dia 3/10, com o Dr. André Marroig. No curso do Moya, vai ser possível se aprofundar nessa questão neurose, psicose, perversão, etc. Ainda estão abertas as inscrições para o programa de formação, máximo semana que vem, para quem quiser fazer esse semestre, e abertas as inscrições para o nosso programa de atendimento em psicanálise, tá? Eu vou colocar agora para vocês, enquanto vocês vão colocando as perguntas e o Moya vai respondendo essas perguntas. A gente tem mais 10 minutinhos para essa atividade, então eu peço que enquanto isso vocês, por favor, respondam a pesquisa. O Moya vai receber esse resultado, tá? E para a gente poder melhorar os nossos webinários ao longo do tempo, né? Então, isso é muito importante que vocês respondam essas perguntas, por favor, enquanto vocês põem as perguntas, respondam o questionário enquanto vocês põem as perguntas para o Moya. Eu já me despeço por aqui, muito obrigado. O próprio Moya pode encerrar o webinário. Eu só estou colocando isso aqui. Daqui a pouco, um pouco antes do fim que o Moya fizer, eu vou finalizar essa votação. E muito obrigado pela presença de todos e até o próximo webinário. Mantenham-se cadastrados na nossa newsletter para que recebam as informações da escola, como webinários, nossos cursos, etc. Muito obrigado pela presença de todos e eu devolvo agora a palavra para o Moya. Muito obrigado, Moya, também pelo excelente webinário. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Professor Alexandre, muito obrigado pelo espaço da IPP, né? E também muito obrigado para você, os colegas que puderam estar com a gente nessa noite. Desejar para vocês aí um ótimo, bom feriado, um final de semana prolongado, tá certo? Que a gente tenha a oportunidade de se encontrar em outros momentos, quem sabe no curso de estruturas clínicas, que começa na quarta-feira que vem, curso quinzenal, né? Então dá bastante folga para você trabalhar, 8 temas, que a gente vai poder estar aprendendo juntos, além dos outros cursos que a escola está oferecendo, tá certo? E falo de Recife, olha que legal, né? Recife, Pernambuco, que maravilha, muito bom, gente. Quero agradecer a participação, a presença de vocês. Não deixe de deixar ali o feedback de vocês sobre o trabalho dessa noite. Eu coloquei o link, não sei se vocês estão conseguindo incluir o... já recebi aqui de um colega, para poder ser incluso, pode deixar, vou colocar, então vou incluindo vocês, tá bom? Para quem não está conseguindo acessar pelo link do WhatsApp. Vou tentar colocar ele de novo aqui. Se caso vocês conseguirem ver. Opa! Vamos ver agora.
Uma outra possibilidade, vocês podem colocar o telefone de vocês. Tem duas perguntas abertas: quais os pontos fortes do webinário, as oportunidades de melhoria. Vocês podem colocar neste questionário o telefone, que esse relatório vai para o Moia, e o Moia pode incluir vocês, tá? Então vocês coloquem na resposta deste questionário que está na tela de vocês o telefone que o Moia coloca vocês no grupo, tá bom? Então é mais fácil colocar no questionário do que no chat, tá? Ponham, por favor, no questionário para que o Moia possa incluir vocês, tá bom? Para a gente interagir isso. Boa ideia, professor. Obrigado. Realmente. Está todo mundo colocando o número aqui, eu não estou conseguindo anotar o número de todo mundo. Então, eu coloquei o número também, tá? É que se você clicar o link, você consegue ter acesso direto ao grupo. Você mesmo se adiciona ao grupo, tá? Mas até aqui o meu telefone de WhatsApp. Só me mandar um okzinho lá, tá certo? Gente, muito obrigado, então. Beijo no coração de vocês. Até, quem sabe, no próximo encontro. Grande abraço para todo mundo. Sucesso. Aqueles que estão entrando na formação, sejam bem-vindos. Aqueles que vão participar conosco dos cursos prévios, dos cursos de extensão, sejam bem-vindos também. A família EPP está aí, tá certo? Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Obrigadão. Estou finalizando a votação. Quem não colocou, por favor, coloque o telefone no questionário. Se não, deixa aqui no chat mesmo, que depois eu tento mandar isso para o Moia. Ok? Então, muito obrigado pela presença de todos. Estou finalizando o questionário. Em 3, 2, 1. Ok, gente, então muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Mantenham-se cadastrados na nossa mala para receber os próximos convites. Um abraço a todos e até um próximo evento. Muito obrigado. Você vai fechar a sala, Alexandre?